Tem um depoimento do Paulo Roberto Costa que ele fala, olha, teve roubalheira na Petrobras mesmo? Teve. Era um dos diretores da Petrobras, decidiu furar poço, que pegou muito dinheiro e fez delação premiada. Mas nada custou para a Petrobras o que custou a política intervencionista da Dilma. Ele diz isso. Foi prejuízo mesmo. Quem detrata a Petrobras desidrata a ponto dela virar um problema que demanda um Pedro Parente tão linha dura para botar ela de pé, infelizmente foi a gestão de Dilma Rousseff e a corrupção teve muita mão intervencionista que levou para o buraco. É muito grave a ação do presidente Lula, intervencionista na Petrobras. Vamos lá. É importante a Ana toca num ponto fundamental, que foi essa fala hoje do presidente Lula para o SBT. Olha o que diz o Lula, só mais algumas coisas aqui. Tivemos, o Jean Paul Prats é quase que forçado a dizer não teve pressão do presidente Lula de jeito nenhum, tal que nada. Teve sim. Quem diz isso é o próprio presidente Lula. Olha o que ele fala. Tivemos conversa séria com a direção da Petrobras, diz Lula. É preciso pensar no povo, diz o presidente Lula. Aí ataca o mercado, um discurso dos anos 80. O mercado é um dinossauro voraz. Se for atender apenas a choradeira do mercado, não é nada. Então, é essa a lógica do Lula. E como a Ana Flor colocou, assim, a interferência olhando o preço do combustível, é o preço da energia, ou seja, é o controle total. Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas. Não tem por que ter preço dos combustíveis equiparado ao internacional. Então, e aí fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras. Essa é a grande questão. O Alexandre Silveira, ele se alinha ao Lula, porque ele está fazendo um movimento político. Independentemente, o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, ele quer ter uma briga aberta, todo mundo sabe aqui em Brasília, com o Jean Paul Prats, ele quer derrubar o Jean Paul Prats. Isso é o que está acontecendo. Agora, ele se alinha com Lula para ficar mais fortalecido, mesmo numa visão intervencionista do presidente. E agora está claro que essa visão intervencionista é do Lula. E é grave, porque você interferir numa empresa de capital aberto, com ações na Bolsa, não só aqui do Brasil, de Nova York, é uma interferência política. É o que está vendo, por isso que despencou na sexta-feira as ações da Petrobras. Todo mundo entendeu o movimento. Então, assim, não, é porque tem isso, tem aquilo. Não, é o Lula. É o presidente Lula interferindo, o que é grave. Ele está tentando interferir numa empresa privada, a Vale. Semana passada o Bartolomeu foi reconduzido por mais 6 meses, mas a gente viu a interferência política que ele fez para tentar emplacar o ex-ministro Guido Mantega, numa empresa privada. Olha a situação. É a mesma coisa como ele fazia lá atrás, quando ele era presidente, tentando interferir na Vale quando era o Rogério Agnelli. Ele fez que no governo Dilma acabou caindo. E mais, ele tem uma visão, por isso que não é simples. Semana passada, você estava falando, Dani, os embates com Haddad. Semana passada, ele deu uma declaração na linha de maior gastança, pressionado, lógico, pela percepção da população de que a economia está ruim, uma percepção, como mostrou a pesquisa Quest. Eu falei na hora, e isso vai ter repique na fala do presidente Lula. E aconteceu. A primeira coisa que ele faz, a gente tem que gastar mais, inclusive conversando com o Congresso, já pensando em mudar a âncora fiscal. Então, é uma visão intervencionista. O Lula quer diminuir o preço dos combustíveis na paulada, quer aumentar o gasto na paulada, independentemente de repique de inflação. Então, não pensa nisso. E é o que temos hoje de momento. Então, aí você tem, lógico, todo governo, às vezes, alinhamento, oportunismo político. Agora, a pressão, é importante a gente colocar aqui, a pressão não é de A, B ou C do Palácio Planalto. Tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva.